Bom, este painel tem como tema o Tribunal do Júri. E como panelistas, a doutora Marcele Rodrigues da Costa e Faria, promotora de justiça do Ministério Público do Mato Grosso, que possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Mato Grosso, promotora de justiça do Estado desde 2003 e mestre em Direito pela Universidade Federal do mesmo Estado, especialista em Direito Ambiental pela Fundação Escola do Ministério Público. E também a doutora Ticiane Luiz Santana Pereira, promotora de Justiça do Ministério Público do Paraná, mestra em Direitos Fundamentais e Democracia pelo Centro Universitário Autônomo do Brasil, Unibrasil, pós-graduada em Direito Eleitoral pelo Centro Universitário Maurício de Nassau, graduada em Direito pela Universidade Católica de Salvador, em 2002, promotora de Justiça pelo Ministério Público do Estado do Paraná, com atuação no Tribunal do Júri de Curitiba, é pesquisadora na área do Direito e Gênero e em Letalidade Feminina. E como debatedor, o nosso colega do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, Dr. Marcelo Paiva Pedra, promotor de justiça e coordenador do NEJURI. Sem maiores delongas, passo a palavra, então, à doutora Marcele para se pronunciar. Ah, vai inverter? Ah, ok. Eu não sabia dessa combinação. Desculpa. Está autorizada. Olá, boa tarde a todos os presentes, queridos colegas, autoridades públicas presentes, digna mesa aqui. Queria saudar a todos os colegas, os funcionários, servidores, eventualmente advogados, funcionários da Polícia Civil, caros delegados e delegadas aqui presentes, e gostaria de fazê-lo em nome do Procurador-Geral de Justiça e afetivamente, porque já foi anunciada, sou promotora do Paraná, mas sou baiana de nascimento. E tenho aqui o registro do meu querido Léo, que é o presidente da associação, que além de ser conterrâneo, era meu contemporâneo também lá na Bahia, em Salvador, do meu querido Rodrigo, não estou vendo ele aqui, a quem eu dirijo, cadê ele? Olha ali, a quem me dirigiu tão afetuosamente esse convite, ao Ronald, a todos os presentes, Marcelo, e também fazer aqui uma saudação muito especial, com muito afeto, com muito borogodó, porque não, né, minha querida Marcele? É muito difícil, conforme já disse aqui o Douglas, arrebanharmos mulheres para o Tribunal do Júri. E as razões são as que eu vou aqui tentar trazer aqui para as senhoras e para os senhores. Mas dizer que também, minha querida Marcele, é uma questão estrutural, é uma questão histórica, é uma questão de ausência de estímulos, o Douglas chegou a mencionar isso aqui, mas que precisa ser obtemperado por todas nós, colegas do Ministério Público, porque nós precisamos nos assenhorar desse espaço. Esse espaço, ele é plural, ele é diverso, ele é uno, ele é institucional, ele também é de promotoras. Então, fica aqui com o meu carinho, a quem eu estendo a todas as queridas colegas promotoras. Bem, senhoras e senhores, não subestimem minha incapacidade em ser ruim de internet. Eu vou tentar aqui... Cadê? Como é que usa essa... Eu sou péssima. Aí lá, apontar para lá e olhar para cá. Tá bom. É complexo para mim, tá? Eu sou canhota para piorar tudo, então, enfim. Bem, pronto, tá bem. Bem, meus queridos e minhas queridas, a razão pela qual eu estou aqui e vou falar, vou tentar rigorosamente, Marcele vai rir nesse exato momento, mas eu vou tentar ser extremamente pontual, até pelas razões de urgência do meu voo, que sairá aqui por volta das 6 horas, 5 e pouco, eu tenho que estar lá. Pois bem, a razão pela qual eu vim falar aqui do crime, dos júris de feminicídio, ele tem como base exatamente o que eu inaugurei aqui, o que iniciei aqui falando, a questão da linguagem.
Será que promotores e promotoras são as mesmas pessoas no tribunal do júri? Conversamos isso aqui hoje no nosso almoço, degustando uma maravilhosa moqueca aqui, capixaba, que eu, como baiana, tenho honra de dizer que eu estou chocada com a superioridade de vocês, que nenhum baiano me ouça falando isso, mas, efetivamente, a questão da linguagem ela é muito maior do que a simples presença do promotor e da promotora, em que pese essas presenças diversas e que comunicam tanto necessariamente... Essas presenças em que pese e comuniquem essas questões, elas trazem uma linguagem muito específica. Nós sofremos, e o direito, de uma maneira isso é inegável, trouxe aí essa verdadeira amputação, dizem alguns mais, obrigada, querido, alguns mais efusivos em se tratar dos júris de feminicídio quando se fala em tribunal do júri, notadamente por conta desses marcos aqui que nós vamos trabalhar. E que marcos são esses que delimitaram linguagem no tribunal do júri? E quando eu falo delimitar, senhoras e senhores, é muito importante que a gente entenda a razão pela qual se toca aqui em linguagem. Nós temos uma noção de formação de linguagem e comunicação em plenário muito pós-Revolução Francesa, onde os limites entre o público e o privado foram muito bem demarcados, tendo em vista a proclamação de um Estado laico. Então, todos os discursos que se relativizam à democracia, ao público, ao republicano, eles ficaram margeados sobre tudo que negasse a isso fosse o privado. E o privado, sabidamente, à luz de 1789 adiante, necessariamente não se comunicava ao Estado. O que se passava na vida doméstica, no recôndito inviolável do lar, não era assunto público. E isso nos trouxe um hiato de comunicação pública sobre questões privadas muito sérias, muito séria. E nós temos aqui uma fala da Flávia Biroli, uma teórica sobre gênero, que ela fala o seguinte: é impossível redimensionarmos um discurso público sem quebrantarmos essas barreiras, porque não aprendemos a falar de intimidade do privado, dando a esses assuntos todo um colorido público. E hoje, rebentarmos as barreiras do privado tornou-se imperioso. E é por isso que hoje, máximas como em briga de marido e mulher não se mete a colher, temos que manter a colher todo dia. Necessariamente, a presença das pessoas que estão autorizadas a falar daquilo, porque necessariamente penetraram esse recôndito inviolável, é necessário que se tenha fala. E, portanto, a linguagem teve que ser remodelada. Discursos que eram sobre o abrigo da naturalização, tratados como se naturais fossem, temos que hoje problematizar todas essas premissas, porque não é necessariamente natural que sejamos frágeis, ou nos tornaram frágeis, ou praticamente pendemos nossas vidas pela fragilidade dos que se proclamaram fortes. Então, nós temos, desde pouco tempo aqui, a gente consegue ver isso, esses balizadores a respeito da argumentação jurídica do próprio tribunal do júri. E quando eu falo em linguagem, meus caros e minhas caras, eu não estou me limitando à fala, aos oradores do tribunal do júri. Eu estou comunicando aqui, comecei falando da presença de promotoras, de promotores, da diversidade, comunicando nessa arena pública de formação de discurso com a sociedade, mas eu também falo em recursos simbólicos muito claros, e que o Douglas aqui também trouxe à baila, quando ele efetivamente começou a tratar de alguns julgamentos internacionais. O julgamento de Márcia Barbosa, ao qual eu vou agora me referir, ele é muito claro ao tratar de simbologias. Caso não saibam, na própria Câmara de Vereadores da cidade, onde aconteceu o caso da Márcia Barbosa, o réu, então, né, que era o político, ele foi velado lá com honras de Estado. Na Assembleia, perdão, na Assembleia o quê? Na Câmara de Vereadores, na Assembleia, ou seja, na Casa do Povo. Depois da condenação, houve uma determinação na própria decisão lá, que houvesse uma placa indicando, né, simbolicamente, o feito maior dele ali, que foi exatamente figurar naquelas condições terríveis que nos valeu aqui um dos julgamentos em relação às condições aqui que o próprio Douglas tratou. Então, a linguagem ela absorve tudo isso, ela abrange tudo isso, ela é multifária e é sobre ela que a gente precisa descer uma problematização sobre o que é público, o que é privado e o que nós devemos ou não falar ou participar do povo, para que possamos, através da linguagem integrativa do Tribunal do Júri, proclamarmos novas formas de fazer o direito. E isso é que torna tão mágico e importante aqui, nesse aspecto trazido pelo Supremo, o júri de feminicídio.
Nós temos, portanto, a Lei 14.245, que é a famigerada Lei Mariana Ferrer, conforme disse o Rogério aqui, foi muito forte o que ele falou, já se fazia aquilo precisava-se tão só de uma perspectiva sobre a vítima e testemunhas também, que aí essa lei trata disso, em respeito à sua perspectiva processual. Depois temos o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, né, que também adentra aí o 2021, precisamente janeiro, pós-janeiro, que traz uma série de diretrizes que não são facultativas, são de orientação obrigatória. O Ministério Público tem recomendações, o CNJ também, no sentido de alertar todo o sistema de justiça, inclusive a atividade pré-persecutória também. A DPF, que é sobre ela que vamos descer maiores comentários, e essa DPF que ninguém lembra, foi julgada agora em maio. Tudo bem que ela não trata especificamente do júri, mas trata de um julgamento de um caso de crime sexual, mas que trata a respeito da criação de uma linguagem estereotipada em relação à mulher, o que trata especificamente dos seus trajes quando foi abusada sexualmente, e uma série de ordenações que fala a respeito do comportamento de linguagem, de tratamento processual, para situações em que, não raro, por conta dessa deseducação, da formação de uma linguagem do privado e do público, efetivamente não estamos habituados a lidar com essas condições. Essa DPF geralmente tem sido muito citada por mim nas cotas das denúncias de feminicídio, para que advirta o sistema de justiça, não apenas ao magistrado, mas como a defesa vindoura, e que todos nós nos ambientemos com esse tipo de linguagem mais respeitosa. Eu gosto muito dessa frase, essa frase nos revela, nos desnuda, nos diz e nos orienta, que a linguagem é exatamente isso, é o campo onde todas as identidades são desafiadas, é onde nós nos revisamos, é onde nós revemos exatamente as premissas sobre as quais fomos deseducados ou educados de uma maneira a ser seletiva com a percepção, principalmente a penal, seja de réus, seja de vítimas, seja de rés, seja de vítimas também, homens nessas condições. E aqui a construção discursiva histórica sobre assassinato de mulheres. Já que a gente está aqui tratando de feminicídio, eu quero trazer aqui esses aspectos que, para mim, são de uma importância basilar, quando se vai falar em construção de linguagem. A gente tem aqui o senso comum, que orientou essa comunicação inadvertida sobre o quê? O que acontece dentro de casa é sagrado, porque é privado, e o público, o espaço da democratização dos discursos de igualdade, inclusão e liberdade, são espaços adversos ao que está dentro. Esse é um equívoco sobre o qual o senso comum muitas vezes incorre. O conteúdo da mulher honesta no direito penal, né, equivale, é ele aqui que eu estou, né, e do homem médio, que é seu correlato. Né, a mulher honesta casa com o homem médio e constitui aquela família, principalmente do Código Civil de 16. A família entrou em crise em 2002 e hoje ela está líquida. Então, vamos aí, esse corte, né, epistemológico sobre o próprio tratamento das pessoas que se relacionam. E a influência da própria androcêntrica da Revolução Francesa, exatamente dentro dessa ideia que, olha só, o baluarte da Revolução Francesa, Rousseau. Rousseau é muito conhecido, né, principalmente porque nós nos habituamos a enaltecê-lo pelos discursos públicos, os que se desenvolveram na arena pública. O Pacto Social, o Contrato Social, mas o Rousseau, a obra que ele mais gostou foi essa aí, ó, do Emílio ou da Educação, que é um verdadeiro tratado de direito privado das relações privadas, em que ele, já, né, na aurora aí da Revolução Francesa, ele traçava um ideário do homem, o homem privado, e desta mulher que lhe seria a sua consorte, a sua auxiliadora, quase um review da Bíblia, assim, notadamente do Antigo Testamento, em que havia papéis delimitados para cada uma das pessoas, para que essa nova sociedade, cunhada sob o prisma do capitalismo, das revoluções burguesas, revoluções industriais, caminhassem bem. E era nesse sentido aí, ó, eu trouxe um pequeno excerto do conteúdo dessa obra de Rousseau. E por que eu estou fazendo isso? Para queimar o nosso Rousseau aqui? Não, longe disso. Mas para trazer uma noção bastante aclarada sobre as premissas que regularam pós-Revolução Francesa, pós-proclamação, né, da arena pública como lugar do povo, o que acontecia nos recônditos privados onde o Estado não penetrava, que era a delimitação de papéis. E essa delimitação de papéis ela está presente nas arquiteturas das casas, onde é íntimo, onde é o quarto da empregada, que vem a ser, dentro dessa estrutura pós-moderna, o verdadeiro chegadinho do que se tinha outrora as casas grandes e senzalas. Então, todas essas formas de comunicação, elas são
segregacionistas, delimitadoras e estanques de uma forma de comunicação social que exorbita a própria palavra. E aí a ideia, a etiologia desse crime passional, né? Eu costumo dizer que essa expressão ela é infeliz. Se eu pudesse, toda vez que eu ouço um colega, uma colega, olha, isso é um crime passional, chega a dar um negócio assim, um comichão, a vontade de dizer, não fala assim. Por quê? Porque linguagem é poder. Quando você usa para o feminicídio essa expressão, você comunica com o teu jurado, com tua jurada, com tua sociedade, que aquelas condições de cometimento daquele crime, que muitas vezes, né, e a doutrina fala disso de uma maneira não muito acertada, mas efetivamente o fala, que é um crime de ódio, já com uma justificação ou uma causa de diminuição a sabendas. E eu vou explicar por quê. A nossa imprensa, ela nasce, vamos lá, já existia muito tempo antes, mas do ponto de vista institucional, pós-chegada aí da família real aqui no Brasil, no início dos 1800, tá? Ela chega, vai para o Rio de Janeiro e começa a trabalhar especificamente a própria conotação da mensagem do Brasil para um Brasil que se formava, um Brasil que se urbanizava e um Brasil que queria a todo e qualquer custo aqui desaliar-se, né, igualar-se àquela visão que cunhou o Brasil das colônias, o Brasil baiano. Estávamos comentando isso aqui há pouco, a respeito, né, dessas segregações de Brasil, de Brasis dentro do mesmo Brasil. Então, o Brasil queria vender algo diverso, né, e contar para o brasileiro que se formava uma história sobre si diversa. A imprensa assume essa grande forma. E aí nós temos, exatamente quando se trata de feminicídio, a linguagem utilizada para isso. Essa parte aqui é uma parte das ordenações filipinas, meu óculos está péssimo, é isso mesmo, e que tinha, dentro dos seus mandamentos, a verdadeira ordem para matar a mulher. Era possível que o marido, né, flagrando sua mulher em adultério, flagrante adultério, ele pudesse assassinar não só a sua mulher, como também o amante, o Ricardão ali no caso, né? Agora, desde que esse homem não fosse desembargador, né, são 3 figuras aí que estão isentas da... Fidalgo, desembargador, está aí, minha vista está péssima, não está dando para ver, mas eu vou deixar aqui disponibilizado. Então, ele figurando como nobre, fidalgo e desembargador, ele pode estar na cama com tua mulher, não pode matar. Mas, se fosse um deles, olha que bacana, você seria desterrado para além da África. Então, você já vê o conteúdo racista aí, se você não morre, você vai para a África. Então, escolha em que situações de maior exílio você pode figurar quando pega uma mulher alheia, né? Toda essa parte tem essa orientação. Ainda, né, mais um pouco adiante, nós temos o Código Penal de 1830, e na égide desse código acontece esse fato na nossa Léo Salvador, ali na Baixa dos Sapateiros, crime de Júlia Fetal, né? Júlia Fetal era uma moça... Passamos a infância ouvindo piadas com Júlia Fetal, a mulher fatal que por si fez todo o mal. Era uma mulher bela e assim nos era contado, não sabemos. Foi até tema de novela. Essa mulher ela foi assassinada em 1847 pelo seu boy magia ali do lado. Era o professor dela, professor do Liceu de Salvador. Ele se encanta com Júlia Fetal, uma menina de 16 anos, sim, uma adolescente. Pede ela em casamento, ela aceita, né? Os pais assim consentem. E porque ele sai para dar aula no Rio de Janeiro, sai de Salvador para ir para o Rio de Janeiro, estamos em 1847, a mudança, né, das estruturas burguesas e, claro, da própria capital. Quando ele retorna para Salvador, ele descobre que ela se encantou por um militar. O militar está sempre figurando aqui nessas histórias de desarte de casamentos. Então, ela se apaixonou por esse militar, e aí acontece o pior, o professor Lisboa enlouquece, pega a aliança, manda fazer uma bala de ouro e mata Júlia Fetal com uma bala no coração. Vira a novela das 6, aquelas novelas que trabalham com reencarnação, a novela ali. E aqui, Léo, não sei se você lembra, meu querido, o túmulo dela está na Igreja da Barra, uma igreja caríssima para casar. É uma onda casar nessa igreja. Isso tem nome, viu, queridos e queridas? Necropolítica. Cadáveres femininos lucram nessa exposição diabólica sobre o terror que são crimes passionais. Júlia Fetal é cantada em verso e prosa, inclusive por Jorge Amado, e a sua tragédia virou, inclusive, modinhas no início do século XX. O cadáver dela está aí, nesse lugar, na Igreja da Barra, e eu, desde criança, queria casar nessa igreja, Léo, porque era a igreja de uma mulher que morreu por amor. Então, gente, isso é cultura, isso é linguagem, isso está no nosso inconsciente. E do lado dela está outra mulher que morreu de amor, de bravura, Catarina Paraguaçu, a indígena.
Então, percebam, 2 cadáveres ladeados um ao outro em uma igreja em que é caríssimo casar, né? Minha irmã tentou casar lá, não conseguiu, mas casou no Instituto Feminino, onde está nada mais, nada menos que a bala que matou Júlia Fetal. Então, ela não conseguiu casar onde está enterrada, mas está na bala, bala de ouro. Pasmem, excelências, né? Tem de tudo. E a tese da demência amorosa nasce, e eu estou pegando aqui a gênese discursiva da legítima defesa da honra, que é o objeto da minha fala, uma vez que estamos tratando de linguagem sobre a temática. A demência amorosa foi a tese da defesa dos advogados do professor Lisboa. Diziam seus advogados, ele estava acometido por uma insanidade transitória, louco de paixão por uma mulher que lhe levou ao mal. Uma mulher fatal, daí a coisa fatal, acabou se popularizando. Os baianos, como todo baiano, não comeu reggae nenhum, meu querido. Condenou Lisboa, viu? Pasmem, excelências. 1847, os baianos condenaram o feminicida. Mas condenaram o feminicida, menos male, porque ele vai para a prisão do Barbalho, permanece lá, e, simplesmente, caso não saibam, o nosso El-Rei, o nosso Dom Pedro, já o II, é o segundo, vai visitar, se desloca do Rio de Janeiro, vai para Salvador, para oferecer-lhe algo que está na moda. Clemência. Meu caro Douglas, a clemência ela não tem natureza nenhuma democrática. Ela tem uma natureza de concessão de el-rei. Caso todo mundo aqui sabe, nossa Constituição Federal em nenhum momento fala em clemência. Fala em graça, anistia, indulto, tem até o perdão judicial lá, não na Constituição, mas previsto para algumas situações. Mas não há regulação da clemência exatamente porque ela é um instituto mofado, de concessão autoritária. E foi oferecida a clemência ao nosso feminicida. Adivinha o que ele falou? Deixe-me aqui, vou cumprir de maneira honrosa a minha pena. E cumpriu, 14 anos, ficou lá no Barbalho, tomando sol, exatamente. E aí depois ele vai para Lisboa, o professor Lisboa vai para Portugal, fica em Lisboa e de lá morre mesmo. Mas durante o tempo que ele ficou preso, as famílias de Salvador e as famílias do Rio de Janeiro mandavam seus filhos terem aula com ele dentro do presídio do Barbalho. Se isso não for a maior prova de uma necropolítica infame, afinal de contas, disse Dom Pedro II, que mal te fez essa mulher para que tu merecesse pena tão desonrosa. Um minuto de silêncio, né? Não posso, mas vamos adiante. O Código Penal, senhoras e senhores, de 1890, gosta da ideia e traz lá no seu 27, um dos seus parágrafos, que não são criminosos, viu? Os que se acharem maluquinho por hora, sabe aquela coisa da perturbação episódica de sentidos, a demência amorosa, e a partir daí, no nosso Código de 1890, é sedimentada a sementinha que vai ser arada ao longo dos tempos por uma cultura odiosa. Gosto muito desse caso, o caso de Euclides da Cunha, 1909. Estou falando rapidão mesmo, tá? Caso de Euclides da Cunha. Euclides da Cunha, todo mundo sabe quem é. Mais uma vez, um militar atravessa o caminho dele, o militar se relaciona com Saninha, Ana, sua mulher, ela trai o militar, ele era um menino chamado de Lermando, tinha 17 anos, Saninha 32, se relaciona e o fim acaba em morte, um verdadeiro, autêntico duelo. Os autos desse processo foram objeto do meu estudo no mestrado, e é muito interessante. Por que eu gosto de falar desse caso? Porque em 1909, né, o próprio Dilermando de Assis, conversando com o seu então advogado, Evaristo de Moraes, ele dá a seguinte ordem para o seu advogado, menino que já tinha, na época, 20 e poucos anos. Ponha-me no cadafalso, mas poupa a Saninha. Ou seja, legítima defesa da honra, não. Ele foi defendido em um tribunal, claro, com 12 pessoas lá, através da ideia do que efetivamente aconteceu, uma legítima defesa real, da empate, e ele é absolvido. O tempo passa, o filho de Euclides da Cunha, chamado Quindinho, vai vingar o pai. 1915 já. Quindinho é um militar, militar contra militar, adivinha qual é a sorte que dá? Dilermando, o militar já mais maduro, os dois trocam tiros e Dilermando mata o filho de Saninha e Euclides da Cunha, Quindinho. De novo, Evaristo, meu amigo, me salva. E Evaristo vai lá, mais uma vez, não se usa qualquer discurso. Saninha, mais uma vez, Ana de Assis, ela não é chamada a depor, então tudo que se colocava em relação a ela foi poupado, mas foi feita uma política que eu achei bem inteligente da parte da defesa. Não vamos usá-la no plenário, mas ela foi massacrada na imprensa pública. Mas no plenário não foi. Mais uma vez, ele é absolvido.
Ele ali, a imprensa causando todas essas condições. Esse livro é fantástico. E aí, os crimes passionais aos quais eu me referi. Vejam que esse periódico é do interior do estado de São Paulo e vejam o que está escrito nele. Um homem, pai de 5 filhos, se encanta por uma mulher, acaba a matando por paixão e depois se mata deixando 5 órfãos. Imagina você, cidadão, cidadã, lendo uma coisa dessa. O que é que você vai se inspirar a dizer? Quem é essa maluca que colocou 5 pessoas órfãs? Veja como a imprensa, e o nome dessa parte aí do jornal era intitulada como Crimes Passionais, ou parte dedicada do jornal, da imprensa, aos crimes dos gentios, que eram crimes das pessoas civilizadas, não eram crimes de rua. Então, tinham todo um tratamento especial dado pela imprensa, porque eram crimes excepcionais, que qualquer homem de bem poderia ter, porque qualquer mulher é capaz de torná-lo vítima da própria loucura de paixão. Sem comentários, o caso que notabilizou o recurso, né, retórico da legítima defesa da honra, ganha corpo e nome, já tinha, nessa época, ganha mais, Pré dos Ossos. É um podcast muito interessante, sugiro aqui que as pessoas ouçam. E esse discurso da legítima defesa da honra, olhem a data desse julgado, do Estado de São Paulo, apelação criminal, Tribunal de Alçada, 1995. Veja que ele traz aí uma verdadeira narrativa justificadora de um pai, de um marido que mata a mulher porque flagrou em adultério sua mulher, praticamente repristinando uma lógica das ordenações de antes, aí, até do Código de 1830. Percebam o poder que tem o fomento de uma cultura que passionaliza o horror, o terror, o ódio. E aí nós vemos um desembargador trazendo o seu voto, justificando que qualquer homem naquelas condições faria a mesma coisa, porque todo homem, ele, para lavar sua honra, é capaz disso. Afinal de contas, ele encontra sua mulher desnuda. Parece um relato de uma novela mexicana aqui. Depois eu deixo para as senhoras e para os senhores se deleitarem. Nem parece um voto técnico de um desembargador. E agora, senhoras e senhores, como a DPF traz esse verdadeiro corte metodológico sobre o que vamos falar em plenário, é importante que a gente entenda a valia disso tudo. E por quê? Eu tenho sempre comigo que o Tribunal do Júri ele não é um palco de guerra, ele não pode ser. As tragédias que agregam a topografia daquele lugar ali são as mais dolorosas para a alma humana. Então, ela precisa contar com um sistema de justiça capacitado, profissionalizado, estudado, para que deixe bastante aclarado que o que aconteceu ali foi a ucisão de uma vida humana, e com efeitos deletérios terríveis. E que bom que estamos em 2024 para entender as características daquilo. Hoje se prodigalizam estudos que se relacionam ao evento do feminicídio, que tem a ver com os filhos do feminicídio, que tem a ver com uma própria estruturação do modo de vida dos filhos do feminicídio e as desestruturações de todos que envolve ali. Eu gostava de ver, sem pretensão ainda acadêmica, não era, mas passa a ser depois, eu gostava de ir para a rede social e ver os filhos do feminicídio, o que é que eles fizeram da vida deles. E foi muito interessante observar que havia praticamente um apagamento da figura da vítima, um apagamento. E eu vi aqui, pelas coisas que eu coletava, as meninas, as filhas, elas iniciavam uma nova vida prematuramente, elas casavam cedo e estabeleciam união estável muito cedo, como que para negar aquela origem, aquele passado, aquela filiação maldita. Havia outro dado bastante interessante nas minhas observações, que eu coloquei em terceiro lugar, mas agora subiu para o segundo ao longo do tempo, que era uma conversão religiosa às religiões evangélicas. Então, elas começam a estabelecer uma vida prematura conjugal, elas se convertem ao ensaio do perdão paterno e o completo apagamento da figura da vítima. E aí, começarmos o dia de hoje ouvindo o Douglas e o Rogério reacendendo a paixão institucional, mas também o valor de estudar o processo penal sob uma perspectiva vitimocêntrica, nos faz questionar como foi que gestamos esses destinos de vida. De que maneira o processo que condenou aquele homem, condenou também aquela menina, aquele Estado. Foi verificado por mim, isso não é científico, foi uma verificação sem padrão acadêmico na época, mas pelo menos mais de 40%, entre 40% a 50% dos filhos masculinos dos feminicídios também se tornavam agressores de mulheres.
E é isso na realidade, Curitiba, tá? A minha realidade, Curitiba. E isso me chamou muita atenção, né? Se esconde aí por trás desse marco, sem pretensões acadêmicas, que fique claro, situações de absoluto terror sobre o que estava acontecendo por trás dessas estatísticas. E aí nós temos, senhoras e senhores, uma DPF que chega em 2021 com sua cautelar, é julgada recentemente, ano passado, em mérito, conta com votos bastante prodigiosos, e desde 2021 ela vem fazendo escola de uma pedagogia forçada, mas bastante interessante enquanto fenômeno para observarmos. Veja que as razões que fundam a DPF é para júri, tá? Gente matando mulher, mesmo que não seja capitulado com a antiga qualificadora do feminicídio, como era o caso. Mas, efetivamente, as razões da DPF hoje estão passando por um processo de ampliação. Esse julgado é um julgado do Juizado de Violência Doméstica. A questão aí, também eu deixo aí para as senhoras e para os senhores, não se trata de feminicídio, mas de uma situação de violência doméstica, no qual a defesa quis arguir que, porque ela traiu, faz uma dosimetria aqui de pena tranquila. O tribunal falou o quê? Olha aí, ó, STJ, 2022, Dia dos Namorados, 2023, me perdoe, foi 22, 23. Enfim, recente, absolutamente recente, pouquinho mais de um ano. O que o STJ falou aí nessa questão? Não, essa alegação de que a traição ela pode ter um efeito benéfico para o réu, como o ensaio de uma justificação, depois da cautelar da DPF, depois da DPF, já não é mais possível. Aqui é um outro efeito. Esse outro julgado, ação de dano moral, homem brigando com homem. Aí o homem brigou com o homem, entrou na justiça pedindo dano moral, aí o que foi condenado falou, quero uma revisão do valor, porque na hora da briga ele me chamou de corno. E não pode chamar de corno um homem. O que é que o STJ falou? Vá se tratar. Se você está achando que a expressão corno é uma expressão que não pode estar agregado à sua projeção masculino-social, você vai ter que repensar, porque hoje nós vivemos a égide da... Está lindo, esse voto é fantástico. Da desconstrução de paradigmas sobre honra que relativizem e isolem apenas o arquétipo masculino. É muito bonito esse voto. E ele não está num júri de feminicídio, ele está numa ação civil, macho contra macho, dinheiro contra dinheiro, porque um queria uma quantia menor, porque chamou de corno. Não colou, tá? E aí, meus queridos, a linha evolutiva sobre as quais nós estamos falando, esses parâmetros que eu acabo de falar, e gostaria aqui de deixar bastante claro, está péssima aqui a minha imagem, deixa eu aproximar aqui um pouquinho. Aqui, na verdade, trata de alguns aspectos... Opa, estou péssima. De alguns aspectos relacionados a deveres que nós já estávamos amalgamados de há muito. Vejam que a recomendação 54 de 2001, ninguém vai lembrar dela, né? É o caso Maria da Penha, tá? É o julgamento do caso Maria da Penha, que o Brasil é declarado violador de direitos humanos e nós somos aí receptores de um monte de obrigações, dentre eles fazer uma futura lei. Pois bem, lá no artigo 7º já tinha uma orientação bastante robusta sobre procederes judiciais, sobre formas como as quais todo o sistema de justiça deve obrar ao lidar com um caso em que as estereotipias, os arquétipos entre o macho e a fêmea, o feminino e o masculino, estejam em jogo. E tudo isso dentro de um contexto criminal. Depois nós temos a cautelar, o protocolo, a Lei Mariana Ferrer, o julgamento, a DPF 779, e aquela caso Márcia Barbosa, que eu falei, que também trata de linguagem e de uma nova possibilidade de recepção de situações como as quais a gente acabou de falar. Os desafios da DPF, e aqui eu gostaria de tratar alguns aspectos que têm sido a dor de cabeça de muitos colegas. Tiziane, vamos lá, e falamos ontem, né? E quando no plenário a defesa vem com um homicídio privilegiado? Tá, tudo bem, Tiziane, a gente não pode aqui usar a legítima defesa da honra. Gente, eu desafio quem já foi para plenário, o advogado falou, minha tese é a legítima defesa da honra. Eles não falam isso. É sempre o privilégio. É sempre um excesso culposo, nunca é a legítima defesa da honra, mesmo porque ela não existe tecnicamente. Então, o que a defesa tem feito hoje? Espertamente não colou, vou mostrar aí o que eu fiz. Primeiro, a defesa usa o domínio de uma violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima. Quando isso se avizinhar, eu vou aqui trazer diretrizes para uma forma de tratar com isso.
O homicídio privilegiado, ele ofende indiretamente a ADPF. Isso está lá no voto do Toffoli, está muito escandaloso no voto do Barroso. O Barroso é o mais radical. Para que vocês tenham uma leve ideia, para o Barroso, nem o réu pode usar esse tipo de retórica defensiva, autodefensiva. O Barroso é assim. Pois bem, quando o advogado traz essa fala, eu, na mesma hora, começo, vocês vão ver ali, eu vou trazer uma fala minha. O advogado fala assim, senhoras e senhores, o meu cliente ele perdeu a cabeça, é assim mesmo que falam, perdeu a cabeça porque a mulher falou que não aceitava, a mulher falou que queria acabar com o relacionamento e ele não aceitava. Eu estou usando essa expressão porque não aceitar o fim do relacionamento figura entre mais de 80% das causas irruptivas, agressivas do feminicídio. E aí você vai falar, peraí, doutor, muita calma nessa hora. Teu cliente perdeu a cabeça porque ela quis exercer um direito potestativo? Cadê a injusta provocação dela? O que há de injurídico, essa expressão, inclusive, é do próprio Nelson Gria. O que há de injusto em uma mulher dizer, amado, that's all for me, quero o divórcio, não te desejo mais, quero partir para outra. O que há de injusto nisso? E mais, de que maneira a potência dessa injustiça, o exercício de um direito potestativo, gente, divórcio é um direito potestativo hoje. Quando um não quer, dois não ficam, não precisa nem provar culpa. Então, de que maneira essa injusta agressão teve o poder de, em 2024, provocar essa irrupção de ódio? Isso está no voto de todos eles, que isso infringe as normas proibitivas da ADPF 779. Então, você vai fazer igual a mim, queridos colegas. Vai ficar chateada e fazer isso. Isso aí eu pedi uma questão de ordem. Observei também que a doutora... Opa, peraí. Rapidinho. Isso aí eu pedi uma questão de ordem, sugiro que façam isso em qualquer feminicídio. É fantástico, você pede uma questão de ordem, se você está no plenário, porque você passou por instrução, e com certeza na tua denúncia de feminicídio você colocou no item 1 da cota, que seja divertida, digna defesa, que não fira os limites da legítima defesa, a DPF 779, Lei Mariana Ferrer, que se baseie no protocolo, enfim, vai falar tudo isso. Eles não vão obedecer. Aí vai chegar em plenário, o que é que você vai fazer? Você vai fazer, vai juntar, fazer igual o Douglas falou aqui em outra oportunidade. Você vai fazer uma questão de ordem. Excelência, diante da fala, da pergunta da digna defesa para a testemunha Joana da Silva, para a testemunha José da Silva, para a testemunha sobreviva Maria, nos minutos tais, em que foram perguntadas as seguintes questões. Você era namoradeira? De que maneira você contribuiu para deixar esse homem louco? Qual a roupa que você estava usando? Você começa a falar. Os jurados que ainda nem foram escolhidos ficam assim, ó. Nossa, isso causa. E eu causei aqui. E adverti que aquilo que aconteceu na audiência de instrução não pode acontecer. E quero fazer isso para precatar de boa fé, excelência, nulidades posteriores à pronúncia, por favor. Aí a juíza fica agoniada, tal. Excelência, ela tem razão. Se isso aconteceu no processo, não pode. Olha o que eu fiz. Olha. Isso é a defesa falando, hashtag chateado. Eu observei também que a doutora ajuntou a FP 479, é isso, doutora? A senhora ajuntou que não seja argumentado FP? Contra a vítima. Sim, a ADPF. Isso, ação de descumprimento de preceito fundamental, doutor. Na verdade, desculpa, o doutor pode fazer o requerimento? O doutor pode depois me passar a palavra. Fácil, você pode só concluir o requerimento. Não, somente o que eu vou argumentar aqui está acima da DPF, do meu entender, e no entender aqui do grande ilustre Guilherme de Souza Lúcia, que é desembargador do Estado de São Paulo. O princípio da plenitude da defesa está acima de todos esses referimentos, né? Está acima de todos. Aqui é um plenário do júri. Tudo que eu requerer aqui, não faltando com educação contra ninguém, né? Está acima de tudo. Se eu disser aqui que, por exemplo, que o acusado deve ser substituído porque ele torce por um motivo, eu posso dizer. É plenitude de defesa. Tá? Então, é esse o que eu faço os meus requerimentos e, acima de tudo, que sejam os bens apreendidos sejam trazidos ao local
da sessão. Muito obrigado, doutor Thiago. Muito obrigado, doutora. Doutor, fala assim, em verdade, em relação às apreensões, ok, né, eu compreendi o requerimento, já foi feito por escrito mais uma vez aqui no processo, né, já foi analisado, mas o segundo ponto, doutor, desculpe, eu não entendi. O senhor disse que a promotora de justiça juntou, o senhor faz referência a uma DPF, uma ação de descumprimento. O que seria? Qual que é o movimento, doutor? Que eu não... Não, eu só alegar algo que... Se eu alegar algo, eu me senti... Até eu, que não era advogado na época dos fatos, até eu me senti constrangido nisso aí, sabe? Entendi. Pensando que o advogado não pode, né? Alegar... Eu pensei que isso é bizarro, não. Isso é real. Eu até fui no OAB perguntar, fui aqui, OAB aqui perto. Quer dizer que o advogado não pode alegar na defesa do seu defendido teses. Isso, sinceramente... que eu advogo há 30 anos, não sei quanto tempo a doutora já está aí, eu já estou há 30 anos na advocacia. No meu ponto de vista, isso fere a Constituição e fere o direito no caso do Lucas Alderrama. Agora entendi. Tá ok, Ministério Público, alguma colocação, alguma manifestação? Bem, Excelência, o primeiro requerimento também não tenho nada a opor em relação à exibição. Agora, a exibição material me parece sim um pouquinho despicenda, porque já há apreensão, já há os laudos aqui demonstrando a própria materialidade e tal. Nas oportunidades anteriores também não foi questionada a menção, inclusive, dos laudos, enfim, então, os laudos periciais, inclusive. Então, me parece que, em relação a isso, não haveria nenhum prejuízo, mas também não me oponho. No tocante à DPF, Excelência, que até, doutor, me reporto, vou pedir a Vênia, o doutor me reportar diretamente a sua pessoa, né, com todo respeito, a questão da DPF que eu cito tem a ver com a própria estrutura defensiva talhada até então pelo então advogado. Ele utilizou aqui, em toda a defesa dele, a legítima defesa da honra masculina, né? Ou seja, o justiçamento para matar mulheres. E a DPF, que está acima com todo respeito a posicionamentos doutrinários, inclusive acima de nós, é uma decisão plenarial, por maioria do Supremo, que está vedando o uso desse tipo de argumento, justiça para matar mulheres por conta do comportamento pessoal dela, e isso aí a gente tem que se obedecer, porque a decisão plenarial ela é vinculante. Então não é uma opinião minha. É uma opinião do plenário do Supremo Tribunal que evoluiu do ponto de vista histórico para não admitir esse tipo de uso de proposição defensiva. Então, eu me curvo muito humildemente à decisão plenarial no que toca a isso, porque fere a dignidade da pessoa humana, não só da vítima aqui que sobreviveu, né, como também a dignidade de todos nós. Então, é constitucional isso, não vou entrar nem muito no mérito, mas em relação a isso eu mantenho as linhas, porque é uma advertência que se faz necessária para o processamento desses autos aqui, e que foi necessária essa advertência porque ele estava vindo nessa toada. Então, com todo respeito ao doutor, muito humildemente eu me curvo a isso, porque isso tem a ver com uma evolução dos nossos tempos, e não com a limitação do direito dos advogados. Existem muitas teses a serem articuladas aqui. Agora, justiçamento para matar a mulher, não. Sem mais, Excelência. Imagine você... Os jurados nem estavam sendo escolhidos, já estavam assim, ó. Cada um joga com as armas que tem. Estava ferindo a DPF, pedia essa questão de ordem. Ele depois tentou trazer o homicídio privilegiado, eu impugnei. Vou deixar aqui essa outra aqui que foi contra a Defensoria Pública. A Defensoria Pública era homem matando homem. Só que a tese da Defensoria Pública é o seguinte: o ex tentou matar a ex e o atual dela. Em relação à aquisitação propositiva da mulher, não pôde fazer o privilégio, porque eu já tinha impugnado. Aí o que a Defensoria Pública quis fazer? Para o homem, porque o homem é homem. Então, ele pode, né, o nosso réu, ele perdeu a cabeça logo após a injusta provocação do João. Qual foi a injusta provocação do João? Ele estava com a ex do meu assistido. Peraí, a ex do teu assistido não pode usar a liberdade dela, solteira, livre agora, para constituir outra vida. Então, indiretamente, você está ferindo a DPF. O juiz concordou, não houve quisitação e ficou feio. Tá aí, não vou ter tempo mais para falar, só queria trazer isso aqui para acabar, só preciso 2 minutinhos. É uma advertência que eu coloco na cota, meus caros. E isso é muito importante, na própria cota você já fazer.
Tá? O pacote antifeminicídio, ele traz essas questões, não vai dar tempo da gente fazer aqui, mas essa é a minha primeira denúncia de feminicídio com a nova lei. Tá? Ela é bem seca, eu não quis ousar, estamos em terreno novo, então ficou mesmo no próprio caput, mas eu teria outras proposições, não vai dar tempo para a gente falar. Veja aqui a minha cota nova de feminicídio. Que seja logo advertido sobre os efeitos da DPF, Lei Mariana Ferrer, Protocolo de Gênero. Tem ali abaixo o pedido de indenização, na forma que o Rogério falou, 150 mil pila, sempre boto, com base no STJ. E também, não era o caso, mas se tivesse filhos, a perda, né, a incapacidade de poder familiar naquelas condições que também o pacote antifeminicídio traz. Já colocava antes, por conta do 92, que já tinha essa redação, agora muito mais. Também coloco a nossa recomendação, a nossa resolução 243 do CNMP, que nos coloca em uma vanguarda de proteção à vítima muito interessante, que inclusive conceitua o que é vítima direta, indireta, familiares, e aí nós podemos, na cota, dinamizarmos todas as condições protetivas, tais quais algumas aqui foram ditas pelo Rogério, tá bom? Também tem a questão da indenização e de outros cuidados a serem velados quando se está diante da questão de gênero. Cito todas essas outras questões. Gostaria de falar aqui dessas outras coisas que em relação ao pacote antifeminicídio, notadamente como é que vão ficar as nossas denúncias, não vai dar tempo, mas que fique claro, já estou com minha terceira denúncia de feminicídio de acordo com a nova lei. E agora eu estou usando um pouquinho mais. Então, eu estou descrevendo no corpo da denúncia o motivo torpe. Estou descrevendo. Aí está capitulando com o quê? Com nada, meu amigo. Eu estou descrevendo. Consistente e tal, porque ela não aceitou o fim do relacionamento, consistindo no motivo torpe. Por quê? Porque Deus lá sabe. Está começando, vai que a coisa depois dá uma desclassificação. A ideia é trazermos a maior quantidade de condições fáticas que essa fase de prelúdio processual nos informa, para que deixemos lá aberto lá ao contraditório e ampla defesa, para que depois tomemos outras precauções. Não vai dar tempo de falar, toda vez que eu quero falar sobre isso, o tempo me atropela, mas seriam reflexões a trazermos aqui, notadamente nessa fase aqui, primeira, da culpa aqui, que seria a instrução, que seria no próprio pedido de alegação oral ou alegação por escrito, nós colocarmos o reconhecimento e também pontuarmos a indicação no dispositivo da própria decisão de pronúncia, o reconhecimento do motivo torpe. Apenas isso, para que conste no dispositivo da decisão de pronúncia, precatando situações eventuais que ainda não temos como tatear. Meus queridos e minhas queridas, vou concluindo aqui, sei que passei demais da hora, só para variar, né, Célia? Enfim, mas urge aqui que nós tentemos encontrar saídas, os novos tempos já estão, não se avizinham, eles já existem, é importante que tenhamos que problematizar toda a estrutura sobre a qual forjaram as nossas crenças, forjou-se a nossa linguagem, forjou-se o nosso modo de vida, e que, claro, tudo isso seja obtemperado por essa advertência aqui do McCormick, que eu acho assim, fantástica, e na qual está aqui a ideia da razão. A clemência também era outro aspecto a ser relevado. Não tenham dúvida, a clemência nunca esteve no objetivo do legislador reformador de 2008. A ideia do quesito genérico, passei por uma situação recente agora, o último júri que eu fiz, em que a defesa começou a situar no feminicídio uma clemência, eu falei com a juíza, pedi para constar em ata, e a juíza me trouxe um problema bem sério. Ela falou, isso está constando em ata, Deus lá sabe como é que vamos fazer. Clemência para feminicida, não pode. E isso depois, não sei, só Deus sabe o que vai acontecer aí, mas a clemência é outra questão. Clemência não faz parte de uma sociedade republicana, que inclusive não a previu, nenhum momento falando na reforma de 2008, e o quesito genérico, sabidamente, foi para apenas sintetizar. A palavra racionalidade está nas discussões do reformador de 2008 por 5 vezes. Racionalidade, conhecimento das questões óbvias da defesa, mas nunca houve a fala da clemência. De maneira que nós estamos falando de algo que não existe, não existiu, foi criado pela jurisprudência, e hoje nós estamos tendo que lidar com esta grande fera invisível, esse moinho de vento. Muito obrigada pela atenção, meus caros e minhas caras. É uma honra concluir aqui o meu ano de 2024, aqui nesse cantinho aqui do Espírito Santo, que ladeia a minha Bahia, que ladeia o Sudeste e o Sul, onde eu me encontro e sou tão feliz. É uma honra estar com vocês e a moqueca de vocês é superior. Muito obrigada.
Bom, agradecendo e parabenizando a doutora Ticiane pelo brilhantismo da sua participação, eu passo direto a palavra para a doutora Marcele, até para que preservemos a possibilidade do debate com a doutora Ticiane, com o doutor Marcelo ao final. Quer baixar o microfone? Boa tarde, né? Eu já saudei os colegas hoje, mas eu quero cumprimentar o presidente de mesa, doutor Emanuel Ganho. Uma honra estar aqui, presidido por Vossa Excelência, o doutor Marcelo, que já nos encontramos, e parabenizar, né? É sempre brilhante, Ticiane, minha amiga. Nós somos promotoras do júri, então a gente já se conhece, nós já nos conhecemos, nós já compartilhamos ideias, e eu tenho muita admiração pela Ticiane e parabenizo, como sempre, brilhante. E quero saudar, claro, meu professor, Dr. Douglas Fischer. E uma honra, né, estar aqui no Espírito Santo novamente, cumprimentando meu amigo Rodrigo, também irmão do Tribunal do Júri. Coube a mim a falar sobre dano ao projeto de vida, mas antes, eu não posso perder a oportunidade, meus colegas, acabei de receber uma notícia na Folha de São Paulo, assim, ó. Barroso obriga Tarcísio a manter modelo de gravação automática e ininterrupta de câmeras da Polícia Militar. Mas o que me causou espécie? O magistrado atendeu a pedido da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. E foi além. Ela decidiu manter o modelo atual de gravação ininterrupta dos dispositivos e seu acionamento automático, conforme o sistema implantado no governo anterior de João Dória. Por quê? A letalidade policial, e quem estuda o julgamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, é mote das últimas 3 condenações do Brasil perante a Corte. De forma que quem apresenta a letalidade policial para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, meus colegas, irmãos de Ministério Público, é a Defensoria Pública. De modo que a Corte compreende a inércia do Ministério Público em enfrentar a letalidade policial. Isso vai ocasionar, sabe o quê? O Ministério Público vai perder o controle externo da atividade policial e vai ser por uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Se nós nos debruçarmos na penúltima condenação do Brasil, que é o caso Honorato versus Brasil, que é o caso referente à Operação Castelinho, em que houve, né, foi um caso de repercussão. E nós tivemos a sorte que o Suxberger, ele foi perito da Corte Interamericana de Direitos Humanos ali. E uma das sugestões do Suxberger para que ele foi o defensor da atuação do Ministério Público no enfrentamento à letalidade policial. Uma das barganhas que ele utilizou para se não discutir a retirada do controle externo do Ministério Público foi uma sugestão do Suxberger à câmera nos uniformes das polícias militares. E, pasmem, da decisão da Corte que condenou o Brasil, naquela decisão da Corte do Honorato versus Brasil, a Corte obrigou que o Brasil implementasse câmera no uniforme dos policiais, não só nos uniformes, mas nas viaturas. Ou seja, a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos vincula o Estado brasileiro. E, ao invés do Ministério Público ser um primeiro a requerer isso, nós nos deparamos com a Defensoria Pública, pedindo para que isso seja implementado, quando já há uma decisão que vincula o Estado brasileiro e os seus órgãos para implementar esse controle. Então, nós vamos terminar alijados e as nossas atribuições vão, por fim, ser atribuídas a outra instituição, porque nós estamos deixando o poder, vácuo de poder. Então, assim, eu quero uma reflexão. Eu tive em Minas Gerais recentemente, né, porque nós criamos um núcleo, o Conselho Nacional do Ministério Público criou um núcleo para enfrentar a letalidade policial, até para
para proteger os bons policiais, que são a maioria. Nós temos que compreender que a polícia, a letalidade policial é de uma minoria da polícia. Então, até para defender os bons policiais, nós temos que agir. Porque a sociedade, a segurança pública do Estado brasileiro, ele precisa da atividade policial. Desculpa usar esse tempo, mas eu vou ao meu tema, né? Porque eu recebi a notícia aqui, falei, meu Deus, a defensoria que pediu, de novo a defensoria, e nós não temos uma política de mandar promotor para a corte. A primeira vez que é remetido um promotor para a corte foi agora com o Rogério, com o Piero Bon e com o Vladimir Aras, eles estão lá. Né, e vão retornar. Enquanto isso, né, nós conversando com o Rogério, tem 18 defensores públicos na corte, auxiliando os juízes da corte. Então, vou passar agora a minha preocupação, né, como eu sou promotora do júri, né, e o que me causa sempre um desconforto são as consequências do crime de homicídio. Porque o homicídio, ele não viola somente a vida que foi retirada, mas também ele vai causar uma consequência trágica àquelas pessoas que circundam o que faleceu por uma conduta violenta. O que nós, Estados, fazemos para reparar essa consequência trágica no seio familiar? O que nós, Estados, nós como Estado, como Ministério Público, como protetor da ordem jurídica e dos direitos humanos, nós fazemos para reparar o mal causado à vítima indireta? E eu vou exemplificar. Dizem que o exemplo é a muleta do pensamento. Eu vou exemplificar. Eu tive um feminicídio e que no Ministério Público de Mato Grosso, eu estava até conversando com um colega, nós temos um núcleo de defesa da vida. Esse núcleo é composto por uma psicóloga e uma assistente social. Diante de uma denúncia, nós oferecemos denúncia contra o homicida e nós encaminhamos a cópia da denúncia à família e nos colocamos à disposição para atender aquela família. Então, essa família, ela entra em contato com o núcleo e o núcleo dá o suporte social e psicológico, inclusive encaminhando essas vítimas e os sobreviventes, as vítimas sobreviventes ou de homicídio tentado ou a familiar, órfãos. Praticamente o núcleo foi criado para lidar com a orfandade e que esses órfãos fossem encaminhados a políticas públicas de amparo a essas crianças. Então, nós temos esse núcleo, então vinha o laudo da psicóloga. E eu fiquei chocada com um caso que o pai matou a mãe e um menino de 12 anos, campeão infantil de judô. O Estado de Mato Grosso, ele tem um histórico de campeão de judô, né? Então, fizeram vários campeões e aquele menino tinha essa bolsa para estudar judô. E quando ele foi ouvido pela psicóloga nossa, e ele tinha mais 3 irmãos, e na hora de fazer o relatório, estava lá, mas e aí, veio assistente social falando assim, após o feminicídio, deixou de frequentar o treino de judô. E eu fui argumentar com ele. Eu falei, mas por quê? Aí tem um momento que eles conversam com a gente, né? Porque, sabe o que é, doutora? Quem que ia cuidar dos meus 3 irmãozinhos? Então, o tempo que eu estava lá, treinando, é o tempo que eles iam à escola, era o tempo que ele lanchava. Então, eu, infelizmente, abandonei meu sonho. E isso foi em 2015, aquilo ficou martelando. Eu falei, meu Deus, olha a consequência desse feminicídio. Porque destruiu um projeto de vida, destruiu a razão existencial dessa criança, destruiu o sonho dessa criança. E eu comecei a pesquisar uma forma, desde 2015 eu estou pesquisando isso, uma forma de reparar que aquele feminicídio, ele causou uma consequência tão drástica àquela criança, que, na verdade, trouxe a ele um vazio existencial. Tudo que ele sonhava era ser um grande atleta de judô. E aquele ato violento o fez destruir o seu sonho. Acabou o sentido da sua vida. De que forma, então? E aí, professor Douglas,
pesquisando os precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, eu compreendi que a Corte ela já havia se debruçado nisso. Num caso, Lozaia e Tamayo versus Peru, a Corte definiu que projeto de vida é direito humano. Integra o direito à personalidade e, por isso, merece uma tutela do Estado. Considerando essa busca, né, essa pesquisa nos precedentes da Corte para resolver lacunas do direito, e a Corte, quando ela define o projeto de vida, ela fala, olha, não é dano moral, não é lucro cessante, não é perda de uma chance. Que eu sei que para quem atua no direito criminal, né, esses conceitos são bem abstratos, mas a Corte ela vem definir o que é projeto de vida. Integra o direito à personalidade, integra a dignidade humana, que é o mote de ser daquela existência. Então, a Corte, ela... passei, né? Então, as organizações... Isso aqui é de feminicídio, eu vou passar... E por que isso? Eu falei, meu Deus, então nós temos que requerer não só o dano moral, num crime de homicídio, mas investigar o que aquela tragédia mudou drasticamente o rumo daquelas vítimas indiretas. Então, eu gostaria de apresentar e de propor aqui um estudo que é com relação à vítima sobrevivente. O que ela deixou de fazer, o que ela deixou de sonhar, em que momento a personalidade dela foi vilipendiada com a consequência de um ato trágico. Isso é o projeto de vida. Por quê? Não sei se os amigos aqui que atuam, nós sabemos qual que é o contexto de violência no Brasil. Olha lá, ó, nós temos 46.328 mortes em 2023. Olha que absurdo. E aí, eu não sei se vocês verificam lá, as cidades mais letais, a quarta, se não me engano, é Sorriso, né? Uma cidade de Mato Grosso com a maior renda per capita do estado de Mato Grosso, a segunda maior PIB do Brasil. E aí, o secretário estava aqui relatando, Sorriso, o PCC, o Comando Vermelho domina Mato Grosso, e o PCC está entrando em Mato Grosso através de Sorriso. Veja, então, há uma morte, há uma matança. Então, o índice, se não me engano, é quase 70 homicídios para cada 100 mil habitantes, quando a Organização Mundial de Saúde fala que 10 homicídios para cada 100 mil habitantes, o país está em guerra. E aí, quando nós nos paramos também, a vitimização, a letalidade policial, nós falamos de letalidade policial, mas também tem os policiais que são assassinados, que o Brasil também é recorde, tá? E, especialmente, com relação aos policiais que são assassinados, a maior taxa de letalidade policial está no Anuário de Segurança Pública, e as agressões. O que me espanta com relação ao feminicídio, e geralmente é o feminicídio que vai tolher o projeto de vida, especialmente da orfandade, nós precisamos falar de orfandade, o que me espanta e que eu mostro para os jurados, de todas as formas, para quem atua no júri, é o seguinte: quem mata a mulher... 63% dos assassinatos de mulher são perpetrados por seus companheiros. 21% pelos ex-companheiros. E 8% por um familiar. Compreendem? A mulher é assassinada dentro de casa. Essa é a diferença. Isso que causa mais. E nesse contexto, nós percebemos o seguinte: existe um artigo 245 da Constituição da República que ele nunca foi implementado. Vocês já viram? Você sabe que às vezes eu apresento esses 245 para algumas pessoas, e o que eu vejo é essa movimentação, todo mundo entrando no celular para ver se ele realmente existe, né? O 245 ele fala o seguinte: lei disporá sobre as hipóteses e condições em que o poder público dará assistência aos herdeiros e dependentes carentes de pessoas vitimadas por crime doloso, sem prejuízo da responsabilidade civil do autor de ilícito. Esse não dá nem para... Não preciso nem dizer que esse artigo nunca foi implementado, né?
E é cláusula pétrea, é direito fundamental. E também, antes disso, o Estado assegurará, 226, parágrafo 8º, o Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um das que integram, criando um mecanismo de coibir a violência no âmbito de suas relações. Então, um compromisso constitucional, como eu já disse na minha primeira fala, que jamais foi cumprido. Aqui eu vou passar aqui. E aí, o que vem a ser o projeto de vida? Projeto de vida, diz os autores, o Brasil, como eu disse, incipiente, uma forma incipiente de se argumentar e de fazer valer. Não existe legislação que ampara o projeto de vida. Não existe uma legislação que vai dar consequência. Então, nós temos que nos amparar realmente nos precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E o que vem a ser? É a consciência de tempo, espaço e finitude. O ser humano ele era caracterizado pela sua consciência de tempo, espaço e finitude. Então, durante o nascer e até a certeza da morte, ele traça um plano para a sua existência. O que a gente denomina, os filósofos denominam, né, o ser existencial, o sentido da vida. Qual é o seu sentido da sua vida? O que você busca nesse intervalo que você vai ter na Terra? E isso integra a sua personalidade. Tanto integra a sua personalidade que quando alguém pergunta para nós mesmos, o que você como é que você se define? Né? Quantas vezes eu já me peguei e falei, eu sou promotora de justiça. E a pessoa me rebate, não, isso é o que você faz. Eu quero saber quem você é. Né? Então, e o fato do que a gente faz, o que a gente pretende da nossa vida, integra a nossa dignidade. E aí, eu vou dar um outro exemplo para os senhores compreenderem onde que eu quero chegar. Num crime de trânsito, uma vez, homicídio culposo de trânsito, culposo ou doloso, nós estamos na dúvida, eu denunciei por doloso, porque eu compreendi que é dolo eventual. Uma dentista, ela perdeu o movimento da mão dela. De que forma isso vai ser reparado, hein? 30 anos de profissão, ela tem 60 anos. Tudo que ela dá, instrumentista da universidade, ela dá aula para os alunos, aula prática. Como que a personalidade dela foi tolhida porque um bêbado decidiu dirigir a 180 por hora? De que forma isso é reparado? Então, isso nós precisamos pensar no direito, inclusive... mas você está falando isso aqui é muito abstrato, Marcelo. Inclusive, para pedir o aumento da pena, para colocar nas consequências do crime, para ensejar o 59 e o regime de cumprimento de pena. E aí, quando a gente vai falar do que é o projeto de vida, eu vou ler aqui, porque aqui tá mais... O Felipe Travassos Sarinho de Almeida é um doutrinador português, e ele fala assim: a proteção da pessoa humana deve considerá-la como um ser integral e unitário. Para isso, há necessidade de se compreender que toda pessoa humana possui um projeto de vida que tem como fundamento a dignidade, a inviolabilidade da vida, a liberdade, a identidade humanas, transmutando-se num direito fundamental. O direito ao projeto de vida se desenvolve a partir de um centro estável, a pessoa humana, que no papel de criador do seu destino, lançará adiante tensões e projetos. E esse projeto de vida que se deseja alcançar se realiza na dimensão existencial da pessoa humana. E se desenvolve sua biografia e tem por sempre finalidade ser feliz. Mas durante a vida, o homem pode mudar esse projeto, né? Pode. Diante das circunstâncias. Mas o que nós nos deparamos é quando esse projeto de vida, ele é tragicamente alterado por uma conduta ilícita de terceiro. E aí, meus amigos, a corte, então, no primeiro, eu vou passar para eu não extrapolar meu tempo, né? Então, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ele considera o conceito de realização pessoal que se sustenta nas opções que o sujeito tem para conduzir sua vida. E ele condena, nesse caso, Loayza e Tamayo versus Peru. O que aconteceu com a Loayza Tamayo?
ela foi privada da sua liberdade durante 20 anos injustamente. E ela deixou de vivenciar, viver e criar seus filhos. E esse julgado, isso significa que o Estado violou o seu projeto de vida, e nesse julgado da Corte, nesse precedente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Corte, ela fala exatamente isso, que o Estado ele tem que reparar esse projeto de vida ceifado. Mas não só isso. O STF, ele reconsiderou o projeto de vida também no direito humano, quando do julgamento da possibilidade do ADPF, não, do recurso extraordinário, que eu não me recordo o nome, em que se discutia se um casal homoafetivo poderia adotar uma pessoa. E lá o STF ele destrincha o dano ao projeto de vida, dizendo que impossibilitar um casal homoafetivo de adotar e exercer a paternidade ou a maternidade, ela seria tolher um projeto que aquela pessoa teve para a sua vida. Razão pela qual esse direito ao projeto de vida ele teria que ser cuidado, protegido e tutelado por toda a esfera do nosso ordenamento jurídico. E nesse recurso extraordinário, o STF cita exatamente esse caso Loiasa e Tamayo. Mas não só isso. Também há outros casos, e eu vou citar aqui, ó, dentro da Loiasa e Tamayo, onde que está descrito o conceito de projeto de vida perante a Corte? No parágrafo 148. Então, ele vai falar o que é o projeto de vida, é a razão de ser, tudo que a gente já discutiu aqui, é o que a pessoa busca, o projeto desenvolvido, o seu sentido existencial, que ela busca durante a sua passagem pela Terra, e isso tem que ser protegido. Mas não é só isso. O que eu quero dizer. Esses precedentes da Corte, eles vinculam o ordenamento jurídico brasileiro? Então, até o professor Douglas já falou que vincula, né? Mas não é só isso. De acordo, nós temos que pensar, todas as vezes que eu falo em precedentes de Corte, os colegas falam, Marcele, mas por que o precedente da Corte ela vai valer? Então, não é assim. Nós temos que raciocinar que a Convenção Americana de Direitos Humanos ela ingressa no ordenamento jurídico brasileiro com caráter de supralegalidade, ou seja, está acima da lei. Não é assim que o STF decidiu, supralegal. Ora, se é supralegal, o artigo 67 da Convenção Americana de Direitos Humanos ela fala assim: a sentença da Corte é inapelável e irrecorrível e tem execução imediata. Quando o Brasil vai regulamentar esse precedente da Corte, o faz através do decreto 4463. O que esse decreto 4463 fala? É obrigatória e vinculante todas as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Não só da qual o Brasil faça parte, mas a interpretação que a Corte faz da aplicação dos direitos humanos. Em sendo assim, julgando o caso Gelman versus Uruguai, a Corte fala o seguinte: Brasil, toda a interpretação e a jurisprudência da Corte, ela vincula não só o Brasil, como também todos os estados que assinaram e aceitaram a Corte como vinculante. Então, todas as vezes que nós nos deparamos com o precedente da Corte, nós temos que compreender que ela ingressa no ordenamento jurídico brasileiro como jurisprudência. Ingressa no ordenamento jurídico brasileiro como jurisprudência vinculante. Então, em sendo assim, no caso Los R's versus, eu só vou pegar, caso Vilagrán Morales e outros versus Guatemala, o cansado Trindade, ele... Professor? Gelman versus Uruguai.
Gelman versus Uruguai, que é o caso. A corte vincula os estados. Mas, assim, é só para eu olhar aqui, é que eu tô seguindo, gente, que eu não estou conseguindo acompanhar ali, porque a minha miopia, ela grita, né? E aí, o caso, não é esse, é caso Cantoral Bonavides versus Peru. Anotem esse caso. Cantoral Bonavides versus Peru. Por quê? Esse caso, ele fala o seguinte, Douglas, ele fala o seguinte: a impunidade de um crime afetou o projeto de vida de uma família inteira, que paralisou a sua vida para buscar a justiça. E quantos aqui nós nos deparamos daquela família que, diante de um homicídio, ela para de trabalhar, ela para de viver e fica perambulando nas instituições, clamando para que se faça justiça. Tudo isso a corte compreende como dano ao projeto de vida, que vai justificar uma indenização diferente do dano moral do lucro cessante, e que vai justificar o aumento da pena nos termos do artigo 59 como consequências do crime. E o Cansado Trindade, tem um caso aqui, quer ver? O Cansado Trindade, no caso Massacre de Los R's versus Guatemala, ele fala que o voto do Cansado Trindade, que é um mineiro maravilhoso, foi juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e ele fala o seguinte: a Corte reconhece o dano ao projeto de vida, a prolongada impunidade sofrida pelas vítimas e seus familiares. Esse é o Massacre de Los R's. E a última vez que a Corte reconhece o projeto de vida como direito humano a ser tutelado pelo Estado, e aí eu encerro, né? É o caso Furlan e familiares versus Argentina. Também. Então, como encerrou meu tempo, eu só quero falar para os senhores, meus amigos, o seguinte, né? Uma vez reconhecido o direito humano ao projeto de vida no Estado brasileiro, sob ordenamento jurídico pátrio, deve funcionar de modo a efetivá-lo e resguardá-lo. E, consequentemente, a legislação interna deve se adequar para não o restringir e para tutelá-lo de forma eficiente. Delitos não geram consequências somente para a vítima direta, mas possuem o espectro de lesividade a todo um contexto familiar, na medida em que o núcleo social é afetado sobejamente diante de uma ofensa a um dos seus membros. Razão pela qual, né, tudo isso para que o artigo 91 do Código Penal dispõe que os efeitos da condenação tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pela infração. Então, não só, a partir de então, o que eu coloco? Não só o dano moral, não só a reparação, como eu tenho essa possibilidade no Ministério Público de Mato Grosso de ter uma psicóloga e uma socióloga que me apresentam um estudo social, colocando a consequência trágica e o que aquela pessoa, aquela vítima indireta deixou de vivenciar, deixou de viver da sua personalidade em decorrência do crime, eu quero também o dano ao projeto de vida como consequência, para justificar uma indenização maior e para aumentar a pena. Era isso que eu queria conversar com vocês. Obrigada. Até em função da premência do tempo, vamos passar direto agora para o nosso debatedor, doutor Marcelo Pedra. Boa tarde a todos. Inicialmente, cumprimento o doutor Emanuel Ganho. Acho que está com eco, né? Vejo aqui também o doutor Alexandre Guimarães, doutor Almiro, nossos procuradores de justiça, o doutor Ronald, na condição de dirigente do Centro de Apoio, nas pessoas de quem cumprimento todos os colegas, integrantes ou não do Ministério Público, um cumprimento especial para minha querida e amada esposa, oficial de justiça, que está aqui nos acompanhando, cumprimento também especial para a doutora Marcele, promotora referência a nível nacional do Tribunal do Júri, assim como a doutora Ticiane, que teve que se ausentar em razão do voo. Bom, gostaria de parabenizá-la pela excelência
da palestra, um tema extremamente inovador, que sempre esteve entre nós como consequência do crime, esse dano ao projeto de vida, mas que somente agora é defendida pela dimensão humana além da existência física. Mas, Marcelo, infelizmente, nós temos dificuldades a enfrentar, né? E eu anotei aqui 2 dificuldades que eu acho relevantes. Primeiro, da mensuração do dano, e segundo, a dificuldade de se reverter a indenização em favor da vítima. Nós podemos fazer aqui uma reflexão, né, esse auditório inteiro, para saber do número de vítimas que efetivamente receberam aquela indenização decorrente do dano mínimo fixado na sentença penal condenatória. É um número ínfimo, né, talvez até zerado, mas nem por isso vamos poder deixar de defender os direitos das vítimas, né, e temos que apresentar soluções. E, recentemente, eu tive conhecimento de um instrumento que pode nos ajudar muito nessa missão, o protocolo de atendimento à vítima, que consta lá no CNMP, no banco de dados de boas práticas, e esse protocolo foi feito pela sua amiga, né, Simone Sibilho, a doutora Ticiane falou que é amiga dela também, e no primeiro momento em que a equipe da Simone entra em contato com o processo, com o procedimento, imediatamente entra em contato com a vítima, apresenta uma carta padrão de uma mensagem da Simone, apresenta um folder contendo todos os direitos das vítimas e marca uma reunião. E essa reunião não é realizada, evidentemente, depois da audiência de instrução e julgamento. Tudo isso respaldado pela Resolução 243 de 2021, que trata da política institucional de proteção às vítimas. E nesse documento há a garantia de informação à vítima. A vítima tem o direito de conhecer todo o processo, todos os detalhes do processo, tem direito de conhecer todos os seus direitos, tem direito ao recebimento de apoio, tem direito à participação desde o início da investigação até a fase final do processo, e tudo isso resulta em um ambiente mais acolhedor e humanizado para a vítima. Ela se sente muito mais leve, muito mais tranquila no momento da audiência de instrução e julgamento. O processo é muito melhor instruído, né? A vítima também se sente segura de apresentar novos documentos, apresentar perícia, apresentar novas testemunhas, e esse é um ponto fundamental, Marcele, para que possamos definir os parâmetros do dano ao projeto de vida. E, além disso, isso fortalece também a confiança no Ministério Público, a confiança no Judiciário, e evita a vitimização secundária, porque a vítima não se sente mais desacreditada e exposta de maneira desnecessária. Então, uma vez tomadas essas medidas, a aplicação do artigo 59 do Código Penal, que trata das circunstâncias judiciais, fica muito mais fácil. O dano ao projeto de vida, às vezes, é tão devastador que acaba superando todas as demais circunstâncias judiciais. E, nesse ponto, devemos observar os precedentes do STJ, que dizem que a aplicação daquela fração de 1/6 sobre a pena base para cada circunstância judicial não tem caráter obrigatório. O ponto fundamental é que a pena seja proporcional às circunstâncias judiciais. Portanto, uma única circunstância judicial importante, dependendo do peso, evidentemente, pode elevar, em tese, a pena ao máximo legal. Então, Marcele, a minha ponderação é essa. Gostaria de saber se você concorda com essa medida, com esse instrumento da Simone, e que outras medidas seriam necessárias para que possamos garantir a efetividade da sua tese. Não, aqui eu acho que só... Não está funcionando. Então, claro, vai partir do Ministério Público. E nós temos que, todos o Ministério Público, todos do Brasil inteiro, têm que montar um núcleo de atendimento à vítima.
Se nós não fizermos, a Defensoria está louca para fazer. A Defensoria, ela já está pronta, ávida para fazer. E a primeira vez que eu discuti isso, que lá em Mato Grosso foi implementado um núcleo, pelo menos para as vítimas de homicídio, feminicídio e latrocínio, nós temos psicólogo e assistente social para fazer o estudo. Os colegas falam assim, mas nós vamos atender todas as vítimas? Não vai dar tempo. Tem muita coisa para fazer. Isso deveria ser o carro-chefe do Ministério Público, a prioridade do Ministério Público, onde as pessoas que tiveram seus direitos violados seria a casa que elas se encontrassem, é onde elas vão fazer a catarse pós sofrer uma violência. Porque, senão, é essa atuação do Ministério Público que nos dá legitimidade perante a sociedade. Então, nós precisamos, primeiro, perceber isso. O Ministério Público só tem força por conta do reconhecimento social. Então, nós precisamos, sim, eu nunca vi defensor dizendo que não quer, vai atender, que tá cheio de trabalho, não vai atender vítima, mesmo não tendo defensor para fazer a audiência. Eles estão entrando com a ação coletiva, ouvindo as vítimas. Então, esse protocolo do Conselho Nacional do Ministério Público, esse protocolo da Simone, deveria ser, inclusive, entregue em todo o curso de formação para promotor de justiça. Há uma diferença entre o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal. É que o Ministério Público Federal, a maioria dos crimes que eles possuem contato, não tem vítima direta. Então, a legitimidade do Ministério Público está conosco. Está com o Ministério Público Estadual. Então, eu acho que não há impacto financeiro nenhum criar um núcleo de defesa de vítima com um psicólogo e um sociólogo, que lá em Mato Grosso, a gente já apresenta a denúncia com um estudo feito. Olha o impacto desse crime para essa família. Então, está no nosso momento. Vamos fazer o controle externo da atividade policial. Eu acho que nós temos que fazer de tudo para atender as vítimas, para que nos legitime. Só para informar a doutora Marcele, no Espírito Santo já foi criado esse núcleo. Eu sou o coordenador do núcleo de apoio às vítimas de violência e agora nós vamos implementar esse apoio, né, e também trabalharmos os nossos colegas para o atendimento às vítimas. Marcele, a segunda ponderação diz respeito ao controle de convencionalidade, que foi muito falado aqui. O artigo 5º da Lei Maria da Penha condiciona sua aplicação à relação íntima de afeto. O artigo 121A do Código Penal, antes e depois da reforma, fala em menosprezo ou discriminação. Por sua vez, o artigo 2º da Convenção de Belém do Pará fala que haverá violência de gênero em qualquer relação interpessoal, ou seja, a definição prevista na Convenção é muito mais ampla do que relação íntima de afeto, discriminação ou menosprezo. O CNMP, através da recomendação 96, orienta o Ministério Público a respeitar as convenções internacionais, exercer efetivamente o controle de convencionalidade e lembrando que as normas internacionais e nacionais devem sempre ser lidas com as lentes da perspectiva de gênero. Nesse ponto, nesse contexto, será que seria possível aplicar a definição prevista na Convenção de Belém do Pará para que possamos alcançar hipóteses que não seriam alcançadas pela Lei Maria da Penha e pela lei de feminicídio? Eu vou citar 2 exemplos aqui, aproveitando um exemplo do professor que deu uma palestra semana passada, do Rogério, em outro contexto, mas cabe aqui. Um jovem que mata a mãe e o pai. De acordo com ele não matou, de acordo com o entendimento do Rogério, ele não matou em razão da condição de mulher. Ou seja, não houve a discriminação ou o menosprezo. Então, na visão do Rogério, não há, em tese, feminicídio, porque ele matou por causa da herança.
Ele não matou por causa da condição de mulher. Ele matou pelo mesmo motivo que matou o pai. Nesse contexto, será que seria possível trazer a definição da Convenção de Belém do Pará para que possamos tipificar o homicídio, o que seria o homicídio contra a mãe em feminicídio? E o segundo exemplo, um crime contra a vida de uma mulher em situação de prostituição. Na minha visão, evidentemente, há um menosprezo, uma discriminação. A relação sexual, paga ou não, deixa a mulher em situação de vulnerabilidade e eventual violência decorre de uma ideologia de dominação masculina. Além disso, as normas devem ser lidas livres de padrões estereotipados de comportamento, concluindo, portanto, que houve uma tentativa de homicídio. Porém, essa tentativa de homicídio não se aplica à Lei Maria da Penha, porque há uma exigência da relação íntima de afeto. Será que, nesse contexto, também seria possível trazer a definição da Convenção de Belém do Pará para que a vítima seja contemplada pela Lei de Maria da Penha, garantindo a ela uma rede mais ampla de proteção? Então, nossa, muito legal a sua pergunta. Primeiro, quando nós estudamos a proteção internacional de direitos humanos, vigora na proteção internacional de direitos humanos um princípio denominado pro homine. O que é esse princípio pro homine? Você vai eleger dentro da legislação em vigor, ou então, quando há antinomia entre uma legislação doméstica e uma norma de direito internacional, você vai eleger a norma que maior oferece espectro de proteção. Isso é decorrência do princípio pro homine. Com base nesse princípio, é regra que o direito internacional denomina como ius cogens, que é uma regra ampla de norma geral para todos os estados. Então, sempre escolher uma norma que apresente um espectro maior de proteção ao direito violado. Porque eu faço questão de falar ao direito violado, porque, com relação à lei da anistia, eu tive colega, só para a lei de anistia, que o STF entendeu que era constitucional, era convencional, e que, num segundo momento, entendeu que não era convencional, mas estava prescrito. Veja. Veja. E aí, na argumentação, o STF fala assim, não, mas olha só, a gente tem que escolher a norma que apresenta maior grau de proteção. Mas, então, o direito penal, ele apresenta um grau maior de proteção porque prevê a prescrição, e a prescrição extingue a punibilidade, então essa é a norma que nós vamos escolher. Mas olha que premissa equivocada, porque ele partiu do princípio de uma norma que apresentava um espectro maior de proteção ao violador do direito e não de quem teve seu direito violado. Então, e nesse caso, da mesma forma. E eu compreendo, com relação a esse exemplo, se o filho matou a mãe, não é em relação à condição e menosprezo à mulher, mas sim ao vínculo íntimo de afeto. É o inciso 1, não é nem o inciso 2. Nesse seu exemplo, ele matou a mãe e o pai. A mãe é a relação íntima de afeto. Ah, mas ele matou pela herança. Nós precisamos compreender Lei Maria da Penha, a relação íntima de afeto. Isso, na lei de feminicídio. Então, claro, porque quando nós nos deparamos com a Convenção de Belém do Pará, é uma norma supralegal. Ingressa o ordenamento jurídico brasileiro sob a égide do parágrafo 2º do artigo 5º. Então, é uma lei que apresenta um maior espectro de proteção e determina que o Estado, ao fazer a tutela do direito da mulher, ele escolha a norma que melhor protege. Então, eu acho, assim, na minha concepção, não tenho dúvida nenhuma, que há possibilidade, sim, de aplicar a Lei Maria da Penha nesse caso. E qual seria outro caso, Marcelo, que você falou? Já respondi os dois, né? Da mulher em situação de prostituição. Gente, existe maior desprezo à situação de mulher. Eu tenho um artigo que eu falo que todo homicídio de mulher é feminicídio.
no meu entendimento. Porque há uma construção da sociedade. Um exemplo que já me deram assim, mas olha só, a mulher brigou com ele no trânsito e ele matou a mulher. Isso não é feminicídio, isso é briga de trânsito. Não, mas a mulher, desde que ela nasce... Dolo eventual. Hã? Esse foi um dolo eventual. Aí é uma discussão. O dolo eventual, não, porque o dolo eventual é no resultado. Porque ele não sabe. Ele não sabe... não saberia que poderia matar uma mulher, mas há uma chance. Né? O que acontece é o seguinte, tem um promotor de justiça, um Marteleto, do Ministério Público de Minas Gerais, e que ele acha um absurdo nós ainda, no século XXI, nós tentarmos adivinhar qual era a intenção do homicida. Porque nós nunca vamos conseguir. Isso é ilógico, nós pautarmos o dolo ainda na intenção do querer. É muito difícil, seria uma prova diabólica. O que ele queria? Ele faz essa construção e ele entende o dolo normativo. Por exemplo, no caso do trânsito, nós sabemos aqui que há um preconceito inato da mulher no trânsito. O ódio à mulher do trânsito é perpetrado desde que a criança entrou no carro, o primeiro contato que ela fez com o pai. Então, no dolo do trânsito, só pode ser feminicídio. Porque o desprezo da mulher, quando ela conduz algo, seja direção de uma empresa, direção de um carro ou condução de um avião, ela está fadada a sofrer preconceito, discriminação e desprezo. Então, nesse caso de trânsito, eu acho que o histórico de comportamento cultural de diminuir mulheres em caso de direção ou controle de algum instrumento já é feminicídio. Mas aí, gente, é uma discussão de feminicídio. Só mais uma ponderação, o doutor Ronald aí já está de olho, mas é coisa rápida. O artigo 92 do Código Penal, modificado pela Lei de Feminicídio, tornou obrigatória a perda do cargo ou função público, ou seja, é um efeito automático da sentença penal condenatória, independentemente da manifestação do Ministério Público. Como evitar que essa norma não seja mais danosa para a vítima do que para o réu, considerando que o réu vai ter sua capacidade financeira reduzida? Isso aconteceu comigo. E eu não soube responder. Aliás, eu não sei responder essa questão. O que aconteceu? O policial militar tentou matar a mulher. Os dois sobreviveram. Ele estava afastado, mas ela estava recebendo a pensão. Olha só, ela estava recebendo a pensão e ele era oficial. Então, a pensão acho que era 15 mil reais. Ela estava recebendo isso. Ele estava afastado, mas ela recebia. Sabia que para o Exército, eu fui atrás, para quem integra o Exército brasileiro, ele perde o cargo, mas a família continua recebendo. Eu pedi isso analogicamente. E depois que terminou, ele foi condenado, foi preso, e ela veio conversar comigo, e aí perdeu o cargo. Aí, no outro dia, ela chegou, né, que a gente tem contato com a... Doutora, mas eu ouvi bem, ele perdeu o cargo, né? Eu falei, perdeu. Mas então quer dizer que eu vou ficar sem o salário dele? E aí eu fiz um pedido, isso ainda não foi decidido, para aplicar para proteção. Utilizei a Convenção de Belém do Pará, dizendo que o efeito daquela condenação patrimonial piora a situação da vítima. Citei o projeto de vida, eu posso até compartilhar essa peça, e comparei com os militares do Exército. Quando eles são afastados, né, pedi para aplicar analogicamente essa norma para que a vítima não ficasse desamparada, mesmo porque ele tinha 3 filhos, e citei até a proteção integral do menor. Mas é uma coisa que nós precisamos discutir, porque isso vai acontecer, especialmente com quem goza de cargo público e é condenado, vai prejudicar a família, essa perda do cargo e a perda do salário. Bom, encerrando o nosso painel, eu parabenizo tanto a nossa panelista quanto o nosso debatedor, quanto a felicidade e o brilhantismo das abordagens do tema. Parabenizo aos nossos representantes do Tribunal do Júri no Estado do Espírito Santo, promotores de justiça que carregam essa responsabilidade em nome da nossa instituição, né?
e também a coordenação, a ideia e a coordenação desse evento.